Fala galera concurseira, beleza? Então pessoal, aqui é o Ellison e hoje eu queria contar a história do Ellison, né? Contar como ele chegou ao TCU, passou, né, no Tribunal de Contas da União, reconhecidamente um dos concursos mais difíceis do Brasil, né? Então é um vídeo sobre a minha trajetória, vou falar onde eu acertei, onde eu acho que posso ter errado, onde posso ter vacilado. E é isso, não vai ser um vídeo muito longo, muito detalhado, talvez seja, não sei, né? Às vezes a gente fala um pouquinho mais, mas a ideia é ser um apanhado geral, né? Mas ao mesmo tempo não ser muito corrido, porque senão, né, vocês não vão pegar a essência, não vão pegar. E a ideia realmente é pegar que vocês peguem basicamente tudo do que eu passei, né, assim, em termos gerais, para que vocês se sintam motivados, inspirados, ou falem, não, vou outro caminho, porque, né, às vezes para o mesmo cargo, para o mesmo órgão, tem mais de um caminho. Eu vou mostrar como eu fiz, qual foi a minha estratégia, o que eu utilizei para chegar no TCU, beleza? Vamos aqui então? Então, pessoal, esse aqui vai ser o vídeo sobre a minha trajetória, né, como eu passei no TCU. Então, fui auditor aprovado aos 23 anos, né? Esse detalhe aqui dos anos eu não costumo falar muito, porque dá a impressão de que foi fácil, de que talvez eu tenha alguma coisa de especial por ter passado muito jovem, quando na verdade eu trabalhei pra caramba, lutei. Tem auditores lá, né? Alguns bem famosos que passaram até mais cedo, né? Então, né, não me traz, né, nenhuma qualidade a mais. Muito pelo contrário, tem gente que às vezes não quer escutar porque acha que passamos cedo, tem alguma coisa diferente, uma inteligência acima da média, coisa que quem me conhece sabe que não é verdade. Eu sempre fui muito esforçado, meio nerd assim, mas fui de jogar bola, de estar com a galera, nunca fui viver só para estudo. Ao mesmo tempo não tenho um QI acima da média, nada do tipo, é esforço mesmo, dedicação, comprometimento, foco, vocês vão ver que é isso que fez a diferença, né? E quem eu era antes do TCU? Bom, eu comecei a estudar após um estágio em escritório de advocacia, né, gente? Vou voltar aqui. Então, pessoal, como é que foi isso? Eu passei no direito querendo advogar, não queria tanto a carreira pública, né? A minha ideia realmente era advogar. E o que aconteceu? Para advogar, eu fui estagiário em direito econômico, que era um dos meus desejos quando eu comecei, né? Escritório é legal, tem gente que eu gosto lá até hoje, enfim. Mas não é pra mim essa vida, não. Não é só porque é muito trabalho, é porque é uma pressão, é um negócio meio desumano em muitos aspectos. E assim, eu olhava pra cima, eu olhava para os meus chefes, para quem estava acima, e a vida era pior ainda que a de estagiário. Como estagiário, eu trabalhava 10 horas por dia, às vezes. Então, assim, é puxado, era ruim, né? E às vezes você olhava para o sócio trabalhando mais ainda, os advogados trabalhando mais. Então, assim, eu não quis aquele estilo de vida para mim. Eu gosto de dedicar tempo para minha família, para a igreja, assim, para as coisas que eu gosto, jogar meu futebol. Então, e com concurso público a gente consegue fazer isso, né? Contribuir para a sociedade, ser produtivo, ter um bom salário e ao mesmo tempo ter tempo para si, né? Que é o importante, que é o que todas as profissões, né? Eu até acho que há escritórios de advocacia mais saudáveis hoje em dia, né? Assim como de contabilidade, as agências de marketing também passam por isso, de ser muito puxado, mas hoje em dia talvez, né, alguns já tenham atentado para a importância de manter uma qualidade de vida, até para a sanidade mental e física mesmo, de todos os funcionários, né? Mas enfim, foi isso que me levou a escolher, né, estudar para um concurso. E o primeiro que eu escolhi foi o TCU, mas não para auditor, né? Porque eu nem era formado ainda, eu escolhi para técnico. Já adianto que não passei, né? Mas foi a minha primeira escolha. E é sobre isso que a gente vai falar agora aqui. Eu vou até voltar. Ó, tentei técnico do TCU. Tentei e não consegui, né, gente? Como é que foi isso aqui? Aí, quando eu falei, não, vou sair do escritório, tenho que estudar, aí estava aberto o edital do TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, para técnico. Tenho amigos da UNB que passaram nesse edital. Eu não passei, até porque comprei o material, o PDF, mas não fiz o curso, porque logo depois saiu do TCU, e eu, mesmo não recomendando estudar pós-edital, no caso de concurso de técnico, eu estudei pós-edital. E só que eu estudei com a seguinte mentalidade, eu falei, vou estudar não para passar nesse, para passar no próximo.
Só que lendo o PDF eu recebi a dica, né, que é a melhor dica aqui da minha vida, que foi realmente nunca estudar para o próximo concurso. Porque eu tinha essa ideia, né, vou estudar para o próximo concurso de técnico do TCU. Mas aí não, eu falei, lendo aquele PDF eu recebi essa dica, incorporei isso e falei, vou passar nesse concurso. Eu vou brigar para passar nesse concurso, posso passar ou não, mas eu quero passar nesse, porque e querendo passar nesse eu não tenho tempo a perder, eu não vou deixar para depois, eu vou dar trabalho, eu vou estudar pra caramba para passar. E essa crença de que você vai passar, ela é o que motiva a gente, né? Porque como é que você vai levantar 5 horas da manhã, ou, no meu caso, dormir 2 horas até 2 da manhã estudando, se você acha que não vai conseguir? Não faz sentido. Justamente porque você acha que vai conseguir, é por isso que você deve acreditar que você tem que tentar realmente, né? Agora abrindo um parêntese, quando eu fiz para auditor, agora não falando de técnico, muita gente chegava para mim e falava que era impossível, não com essas palavras, mas é difícil, né? Tá aconteceu, boa sorte, esse tipo de comentário que no fundo querem te desafiar. Graças a Deus eu levava isso bem, eu digeria isso como um incentivo e aí eu ia e estudava ainda mais. Conheço gente muito boa, gente muito competente, que por duvidar, chegou na hora da peça técnica, e deixou em branco. Por quê? Porque achava que não ia passar mesmo. Quando saiu o resultado, tirou um ponto a menos que eu. Ou seja, poderia ter passado se tivesse feito a discursiva. Não passou por quê? Ficou em último das vagas, das redações corrigidas, ficou em último porque deixou em branco, acabou deixando em branco, né? Ficou entre os últimos. Então, assim, quando você não acredita, esse tipo de coisa pode acontecer, porque você meio que deixa de lado, você não faz. Então não é uma questão só poética, de inspiração. Eu também não tenho nada contra de ser inspiração, de dar inspiração, de falar coisas motivacionais. Isso não é um problema, como alguns acham. Mas nesse caso é bem prático mesmo. Se você não acreditar, se você não achar que é possível, aí não é mesmo, né? Aí não vai acontecer. Aí você vai estar certo. Se você acha que é possível ou não, em ambos os casos você está certo, né? Tem essa frase famosa. Enfim, bora lá. Para técnico eu achei que era possível. Fui lá, estudei, segui um método, porque, gente, tem que seguir método. No técnico não foi o mesmo que eu fiz para o TCU, até porque eram bem menos matérias, eu acho até que o de técnico eu usei o método correto meio que sem saber, hoje eu já tenho essa visão de que existem métodos ligeiramente diferentes para concurso com mais ou menos matérias. No concurso de técnico eram menos matérias, eu estudei pra caramba e formei uma base sólida. Isso que é importante. Eu formei uma base sólida em diversas disciplinas. Eu formei uma base sólida em português, até em AFO eu formei uma boa base, não era excelente, mas porque no técnico era só execução orçamentária, mas beleza, deu para encarar. E constitucional administrativo junto com português eu formei uma boa base. E essas 3 matérias, gente, você sabendo elas te dão condições de brigar em qualquer concurso. Não é que sabendo elas são suficientes para você passar, não é isso. Mas você sabendo essas 3, ela te coloca no jogo. Porque no TCU mesmo foram mais de 30 questões e no de 2013 foram quase 50 questões. Só essas 3 matérias. Então veja, quase um quarto da prova. Então assim, sabendo essas 3 você está no jogo, você briga, beleza? Então, assim, tentei técnico TCU, não passei, gente. Mas aí fiz o que era possível, cheguei a estudar 12 horas por dia. Bati na trave, transcrevi uma questão errada. Isso aqui eu queria comentar, vou até abrir a minha câmera aqui. Queria comentar isso com vocês. Na hora de transpor para o cartão resposta, eu transpus errado. Não é que eu mudei, é que eu transpus errado mesmo. Eu acho que estava tão cansado que eu vi um certo onde era errado, ou um errado onde era certo. Enfim, eu sei que, digamos, era certo, eu marquei errado no cartão resposta. E a resposta era certa mesmo. O gabarito era certo. Com isso, eu perdi 1 ponto, 2 na verdade, que é um errado no uma certa. E aí tinha peso 2, então assim, acabaram que foi os 4 pontos de diferença que me tiraram de ter a redação corrigida. Então, poxa, um item me tirou a redação. Mas perdão, até acredito que foi bom isso, porque eu não fiquei, né, acomodado, continuei estudando e passei no TCU. Mas antes disso, logo depois desse baque, eu poderia ter desmotivado, né, gente? Porque, poxa, estudei pra caramba, 12 horas por dia. E aí você toma um baque desse,
que você pode desmotivar. Mas eu sempre tive em mente que eu queria passar naquele concurso, mas meu principal objetivo era me tornar competitivo, era me tornar apto. Se eu ia passar ou não, estava nas mãos de Deus, era vontade de Deus, mas que eu ia dar trabalho, eu ia brigar. E aí, gente, o que aconteceu? Eu passei na ANAC. E na ANA, Agência Nacional de Águas, passei mais atrás, não era CESP, isso aqui tudo era CESP, ANAC e CESP, passei em terceiro lugar. E até aquele estágio que eu fiz me ajudou, porque caiu direito econômico, que é o direito do CAD, né, onde o escritório que eu estagiava atuava, então me ajudou. Então Deus fez as coisas da maneira certa, né, e aí eu consegui passar na ANAC, que é um emprego maravilhoso, uma agência reguladora. Acho que o salário inicial hoje está em R$ 8.000. Você tem uma certa tranquilidade, é bom para estudar, assim, porque você não chega em casa com muita, pelo menos para técnico, né? Com muita informação, não é um emprego pesado. Imagina, se você trabalha como policial, né? Correria o dia todo, chegar e estudar é mais difícil. É possível, mas é mais difícil. E no caso da ANAC, não, era um trabalho mais burocrático assim, e era bom, eu gostei. Por quê? Porque me motivava a estudar, né? Era bom o suficiente para eu ter uma tranquilidade financeira, emocional, psicológica, mas ao mesmo tempo não era o melhor dos mundos. Então eu me motivei para entrar no TCU. Tem gente que fica lá até hoje, porque lá é um lugar muito agradável, a ANAC é um lugar muito bom de trabalhar, então enfim, isso aí é pessoal. Mas enfim, passei na ANAC, e aí, cara, é o seguinte, até aí eu basicamente só estudava. Só que quando eu passei na ANAC, eu comecei já a ter que conciliar estudo e trabalho, porque eu estudava na UNB para me formar e eu trabalhava na ANAC. Aí eu tinha a OAB para passar, né, que eu sou formado em Direito. E também aquele tanto de opção. Qual curso você vai fazer, qual concurso. Mas, gente, eu sei lá, a minha mente foi Deus mesmo, né, me iluminou para falar, ó, TCU é um órgão maravilhoso, vai para ele. O pessoal de Direito não dá muita bola, mas vai, porque é um órgão que você, né, ajuda a administração pública, você recupera dinheiro que estava perdido, você recupera dinheiro desviado, você evita a corrupção, você pune a corrupção. Então, assim, é bom demais trabalhar no TCU, é muito bacana. Então é por isso que eu não me arrependo, achei muito legal. E essa escolha veio justamente por perceber a importância do trabalho do TCU, ao mesmo tempo em que eu via uma excelente oportunidade. E aí eu estudei para o TCU. Só que agora eu tenho um detalhe, eu passei na ANAC, né? Agora eu trabalhava 8 horas por dia. Na verdade, 9 horas do meu dia estava na ANAC, porque eu estudava. Eu trabalhava e tinha uma hora de almoço. E aí, depois dessas 9 horas que eu estudava. E eu estudava de manhã, antes de ir para a ANAC, também no curso presencial, que eu fiz o Cátedra aqui em Brasília, né? Então, isso aí foi meio bagunçado, tá? O curso presencial, gente, ele só vale a pena se os professores forem muito tops. E aqui no Cátedra até tem professores muito tops, mas mesmo assim, a maioria deles já está no digital, já está no virtual. Então eu faria tudo no virtual, eu faria tudo online, porque a sua gestão de tempo é muito melhor. Mas vamos lá. Eu passei na ANAC, e aí o que eu fiz para passar? Aproveitei minha base sólida. Por que eu tive que aproveitar minha base sólida? Porque, o que aconteceu? Depois que eu entrei na ANAC, fiz a UAB, passei, decidi estudar para o TCU. Só que quando eu decidi estudar para o TCU, gente, foi depois da minha aprovação na UAB. Eu formei em 2014, né, em dezembro, e aí passei na UAB em dezembro também, acho que passei antes de formar um pouquinho. Aí em janeiro fiz uma viagem, foi onde eu pedi minha noiva em casamento, tudo mais. Quando eu voltei, que mais ou menos em fevereiro, que eu comecei a estudar para o TCU. Né? Então, assim, as provas chegaram em agosto, comecei, acho que foi em março mais ou menos, enfim. Sei que deu 4 meses e meio de estudo, gente. E parece pouco, e é pouco mesmo, mas é porque eu tinha uma base sólida. Principalmente nessas 3 matérias, mas eu já tinha conhecimento de AFO, na ANAC já tinha caído a administração pública, então quais matérias realmente eram totalmente novas para mim? Controle externo já tinha estudado, porque eu tinha estudado para técnico do TCU e basicamente o edital é bem parecido nesse caso. Então qual matéria que era realmente nova para mim? Contabilidade, economia. Essas assim me assustaram. Quando saiu o edital, porque isso tudo foi antes do edital, quando saiu o edital mesmo, aí foi mais tenso, porque entrou estatística, entrou várias matérias, entrou TI, essa eu nunca tinha visto, raciocínio analítico, que nunca ninguém tinha visto, acho que nunca tinha caído em provas. Então aí começou a ficar mais difícil. Mas o ideal é isso aqui, aproveitar a base sólida. Eu vou até abrir minha câmera. Veja o seguinte, pessoal, eu passei rápido, mas eu tinha uma base, eu tinha uma história. Então, quando você olhar a história de alguém que passou rápido, eu sempre levo isso em consideração. Então, eu tinha uma base sólida, já era concursado, tinha passado na UAB. Você vai ver que cai muito direito no TCU.
apesar do pessoal do direito não se animar. Cai muito direito. Então, assim, veja, eu tinha uma base, eu tinha uma história. Então, não dá para dizer que foi 4 meses e meio. Eu poderia dizer isso se eu quisesse vender, se eu quisesse, entendeu? Mas essa é a ilusão. É uma história. Se você tem uma história, pode ser que você passe rápido também. Se você não tem, aí você tem que rebolar. Que eu rebolei também, né, gente? Eu fui pra cima. Eu falei, cara, eu posso não passar, mas eu vou dar trabalho. Eu vou estudar pra caramba. Eu vou ser competitivo. E eu acho que essa é a palavra-chave, competitividade. E a outra é pragmatismo. Ou seja, você tem que se tornar competitivo. E para se tornar competitivo, você tem que ser pragmático. Você tem que estudar o que cai. Você tem que fazer análises gráficas. Você tem que ver o que cai. E disso tudo você já está pensando, nossa, a sua preparação então foi bem complexa, né? Mas não foi não. Eu já vou até para cá, calma aí. Fazer pronto. Olha só, eu profissionalizei meus estudos, mas sem complexidade, pessoal. Quando eu resolvi estudar para o TCU, antes tinha sido o TCDF, eu não fiz. Não fiz por quê? Porque eu não sabia contabilidade. E também caí um bocado de matéria, são 20 no caso do TCU. Aí, cara, quando eu estudei, eu falei assim, pô, tem que me organizar, porque agora eu trabalho 9 horas por dia, eu tinha, né, já algumas responsabilidades na minha igreja, era noivo, então assim, era muita coisa. Quando eu resolvi estudar, né, eu via minha noiva uma vez por semana só, ia para a igreja uma vez por semana, às vezes duas, né? Então assim, corrido demais, né? Mas as coisas que eu mantive, né, me fizeram bem. Então, ver minha noiva, sair com a minha família de vez em quando, fazer minhas devocionais todo dia de manhã, tudo isso me ajudou. Mas por quê? Porque eu tinha tranquilidade de que quando eu estava estudando, eu estava estudando. Quando eu tinha lazer, era lazer. Porque quando você vai para o lazer e fica com a mente... É o pior dos mundos. Você não aproveita o lazer e, ao mesmo tempo, você fica com peso na consciência. Então, você nem estuda... e nem curte aquele momento. É horrível isso. Então, assim, isso não é bacana, não. Isso não é legal, não. Isso aí você tem realmente que evitar, porque você tem que estar 100% presente em seja lá o que for que você for fazer, né? Então, é só isso que eu recomendo, que você, quando for fazer, faça. E como é que você tem essa tranquilidade? Como é que você tem essa tranquilidade de, tipo, vou tirar o final de semana para descansar? Quando você sabe que está cumprindo bem o seu planejamento, quando o seu planejamento é tão bom que te dá essa tranquilidade para descansar. Então vamos ver aqui essa profissionalização. Como é que foi? Eu implementei um planejamento simples, mas super eficiente. Pessoal, o Da Vinci, né, já dizia o seguinte, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então quando eu falo que meu planejamento foi simples, vocês já vão ver como que basicamente ele se baseava numa folha de papel. As pessoas podem menosprezar, podem achar que isso não é se profissionalizar, mas isso realmente é a profissionalização realmente nua e crua, assim, é perfeita, porque assim, é de tal nível, funciona de tal nível para mim, e é tão simples que é o perfeito, né? É o mundo perfeito, porque ali você consegue se concentrar, você consegue ter realmente em mente o que é mais importante, o que cai mais ou não, e ter isso tudo expresso num papel. E assim, você conseguir lidar com isso sem peso na consciência, é bom demais, gente. Então assim, faça um planejamento simples, bom, mais simples, e isso aí vai te ajudar bastante. Outra coisa que eu falo que é porque assim, gente, tem pessoas que vão precisar de um grau de complexidade, vão precisar anotar tudo. Eu já era mais satisfeito com o meu método simples de planejamento. E eu vi que ele deu muito certo, tá? Vai chegar um momento que eu vou falar sobre isso especificamente, mas só para dizer isso, de que é possível sim você se planejar e se planejar com simplicidade, beleza? E como é que ele foi super eficiente? Porque eu usei o ciclo de estudo, gente. Eu me profissionalizei, eu estudei o que era ciclo de estudo, eu fui buscar os melhores livros, os melhores materiais. Então veja, isso vale a pena. Esse tempo que você está assistindo esse vídeo, você estudar, você ver os melhores métodos, isso aí, gente, você, né, às vezes até pegar dependendo da pessoa, pegar uma mentoria, um coach, alguma coisa do tipo, isso ajuda, porque você é economia de tempo, né? O tempo é o bem mais precioso. Então, quando você economiza tempo, quando você tem economia de tempo, já valeu a pena. Isso é até uma frase de um professor, né, do presencial. Ele falava, ó, só vem aqui pro presencial se nós, os professores, fizermos você ganhar tempo. Porque se você não ganhar tempo, não vale a pena você estar aqui.
Então, gente, isso é um aprendizado mesmo. Você tem que fazer coisas que te façam ganhar tempo. E o ciclo de estudos é a melhor ferramenta para você gerir o tempo, o ciclo de estudo raiz. Não é essas tabelas, verdadeiras tabelas horários fixas que uns e outros estão chamando de ciclo, não é isso. É o ciclo raiz mesmo. E o ciclo de estudos raiz, pessoal, é basicamente isso aqui, ó. Você tem uma tabela que ela não está vinculada ao dia da semana, não está vinculada a nada, ela está vinculada à duração. Então ela dura 25 horas, 25 horas líquidas, tá? E, então, assim, se você pretende que ele dure 25 horas líquidas, você fala, pô, eu quero que ele dure uma semana. O ideal é você planejar para durar uma semana. Só que se você tiver uma semana super produtiva, ele pode durar só 5 dias. Se você estudar 5 horas por dia líquidas, 5 dias, 25 horas, morreu. Se você não tiver esse tempo, tiver um imprevisto, tiver uma consulta, qualquer coisa do tipo, o ciclo que era para durar 7 dias vai durar 8, 9, mas sem estresse, continua a vida que segue, beleza? O que acontece aqui? Esse ciclo aqui, gente, é só um exemplo, não é o ciclo ideal para você começar para o TCU, não é o ciclo de meio, de fim, não é nada, é um ciclo. Eu mudava de ciclo a cada 15 dias, às vezes de uma semana para outra eu já mudava, tirava, por exemplo, penal, colocava processo. Você vai ver que tem bem pouco direito aqui, porque eu já dominava direito, não é que eu dominava, assim, mas eu tinha acabado de passar na OAB, tinha acabado de formar, enfim, tinha uma certa dinâmica. Mas eu queria falar agora o seguinte para vocês. Esse ciclo você viu que tinha 25 horas. Então, qual que era a lógica? 4 horas por dia durante 5 dias e 5 horas líquidas no sábado. Era um ciclo razoável. Eu cheguei a aumentar para 30, porque eu estudava um pouquinho mais durante a semana, sábado dava um gás, domingo eu descansava até a reta final, até os últimos 15 dias, domingo eu descansava, era o dia de descanso. Mas o parado é o seguinte, o que acontece? Eu trabalhava como? Eu trabalhava 9 horas. De meio-dia a 9 da noite. Por quê? Porque eu entrava meio-dia e tinha que trabalhar 9 horas. Aí eu tirava uma hora de almoço e trabalhava 8, né? Então, na verdade, por isso que eu saía 9, porque tinha uma hora de almoço. Aí, gente, eu saía 9 da noite, ia para a biblioteca do Hospital Universitário de Brasília, que fica aberta 24 horas, e estudava até meia-noite, 1 da manhã. E aí, no outro dia, acordava cedo, 7 da manhã, estudava mais ou menos de 8 até meio-dia, que era a hora que eu entrava da ANAC. Às vezes eu tirava uma hora a mais de almoço, aí estudava 1h30 na hora do almoço, saía às 10 da ANAC, enfim, ia fazendo meu malabarismo. Então, gente, eu fazia esse malabarismo para conseguir estudar, trabalhar e conseguir, às vezes, né, para manter. Às vezes eu conseguia 5 horas líquidas, 4, 6, vai depender de como eu me organizava. Mas tudo isso era importante fazer isso aqui, ó. Respeitar esse ciclo. Então, eu tinha meus horários, eu sabia em qual horário eu ia estudar, mas o que eu ia estudar dependia do ciclo. E como é que funcionava? Vou até marcar aqui de caneta para vocês, porque era basicamente isso que eu fazia. Eu realmente imprimia isso aqui, gente. E aí eu ia fazer basicamente isso aqui, ó, por exemplo, contabilidade. Estudei 1 hora? Certo. Nossa, ficou horrível. Aí aqui eu não estava certo. Aqui, digamos assim, eu estudei só 1 hora, né? Era para ser reto isso aqui. Aí eu ia colocar falta 30, né? Colocar falta 30 aqui, digamos, né? Aí eu colocava de caneta vermelha mesmo, falta 30. E aí de azul eu colocava o que estava ok. Eu ia colocando certinho onde estava ok, aqui ia ter um certinho. E aqui ia faltar 30. Então, 30 minutos, né, gente? Então aqui, por exemplo, no primeiro dia, na primeira semana, vou colocar aqui. No primeiro dia, digamos assim, segunda-feira, isso aqui não é dia não, tá? Nível, é uma pequena meta, tá? Mas o ciclo de estudo, gente, tem um link, não vou gastar tanto tempo, porque isso aqui é mais para falar da minha trajetória. Tem um link que eu vou colocar aqui no vídeo, em que eu explico detalhe, tintim por tintim, detalhe por detalhe, como usar e usar bem o ciclo de estudos. No meu Instagram também tem um vídeo, acessa lá, Prof. Alisson Rocha, e você vai entender bem. Mas a lógica é mais ou menos o seguinte: você começa aqui no primeiro nível, e digamos que no primeiro dia eu estudei aqui 1h30. Um dia que eu não rendi tanto, estudei aqui 1h30. Desculpa, 1h30 não. 3 horas aqui, né? E não estudei as 3h30. Estudei 3 horas. Aqui daria 3h30, tá vendo? Com mais 1h30 daria 5 horas. Então, um dia que eu tivesse bem, eu poderia fazer um nível inteiro desse, né? Mas nesse dia eu fiz só 3 horas líquidas, tá? Aí no dia seguinte eu começo de onde eu parei. Estudo 30 minutos de administração pública, estudo 2 horas de penal, constitucional, até onde eu vou parar. Onde eu parar eu marco.
Então, gente, é por isso que eu falo que era basicamente uma folha de papel. Por quê? Porque eu, como vocês viram aí, eu ia marcando na mão e ia fazendo. Então é bem simples, mas por que eu falo que é profissional? Porque beleza, você tem uma folha de papel, mas como você vai montar essa folha de papel? Quais matérias tem que estar nessa folha de papel? Quantas vezes AFO tem que aparecer? Quantas vezes contabilidade tem que aparecer? É isso que eu chamo de profissionalização dos seus estudos. E no final desse vídeo eu já vou mostrar quais matérias caem mais. Esse é um dos elementos para você decidir quais matérias você vai colocar no seu ciclo. Um dos elementos é a sua experiência. Por exemplo, quanto mais experiência você tem, menos você precisa colocar. Por isso que eu coloquei menos matérias de direito. Se a matéria é muito extensa, se o volume de matéria é muito grande, você tem que colocar mais horas, que é o que aconteceu com economia. Depois eu vou comentar sobre o que aconteceu comigo quando eu estudei economia. Mas tudo isso conta. Outra coisa que conta é justamente, e o que mais conta é justamente o peso dela. Não necessariamente se tem peso 1 ou peso 2, mas justamente quantas questões costumam cair daquela matéria. E vocês vão ver que cai bastante algumas matérias. Por exemplo, AFO cai muito junto com contabilidade pública, contabilidade geral cai muito, e aquelas três caem razoável. Português cai muito, e direito constitucional e direito administrativo juntas costumam cair bem também. Não é muito igual às outras, mas cai bem. Então, por isso que eu falo que essa base sólida dessas três matérias te ajuda, inclusive, em concursos que tem 20 matérias, que é o caso do TCU, né? Então, vamos voltar aqui para a tela. Isso aqui é basicamente o que eu usei para me organizar, beleza? E a grande sacada é ter uma preparação simplificada com isso, mas bastante profissional, porque eu soube, graças a Deus, como distribuir as matérias nos meus ciclos, beleza? Só que olha só, no meu ciclo inicial eram apenas 4 matérias, é isso que vocês precisam entender, que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um estilo, mas você vai fazer um ciclo com menos matérias para você se aprofundar e aos poucos você vai crescendo. No meu último ciclo tinha praticamente as 20 matérias, tinha umas 15, mas o primeiro tinha só 4, tá? E quais eram as 4? AFO, porque cai muito, contabilidade, porque cai demais e eu não sabia nada. Então, quando eu não fiz o TCDF, gente, foi justamente porque eu não caía contabilidade, eu não sabia contabilidade. Então, lembra que eu falei que saiu o edital, passei na OAB, tinha o edital do TCDF, e aí logo depois veio do TCU. Do TCDF eu não fiz, do TCU eu fiz. Por que eu fiz do TCU? Porque eu falei, eu vou aprender contabilidade, eu vou encarar esses caras de igual para igual, vou encarar contador de igual para igual. E eu estudei pra caramba contabilidade, porque eu falei, nem que seja para nunca mais deixar de fazer um concurso que cai contabilidade, essa prova vai me servir, porque eu vou fazer. Daqui para frente, se cai contabilidade, eu não vou mais fugir. E aí eu encarei. E aí, gente, DCO constitucional era importante e direito administrativo também é muito importante. Então, assim, foram esses 4. Esses 2 aqui eu já tinha um bom conhecimento, mas caem bastante, então eu estudei bastante, são extensas. E esses 2 eu não sabia, né? Aqui eu já tinha estudado um pouquinho para técnico, e esse aqui realmente só na UNB mesmo, que graças a Deus eu fiz a introdução à contabilidade, mas só me ajudou a sair do zero. Quando eu comecei a estudar, eu comecei do zero ainda, porque é uma matéria muito difícil, eu recomendo começar por videoaulas, ela é bem bacana. Olha só, olhando o aprovado APP, 50% do meu tempo chegou a ser destinado à contabilidade, depois eu equilibrei. E eu não me arrependo. Eu não me arrependo, pessoal, olha só. Eu acho que eu fiz certinho, porque contabilidade exigia tanto, tipo assim, tem contador fazendo, engenheiro, que são os caras que dominam bem contabilidade. Quando o engenheiro estuda contabilidade, não tem pra ninguém. Mas eu bati de frente com esses caras, eu acho que a minha nota de contabilidade foi uma das mais altas do concurso, eu quase gabaritei. Então, assim, estudei pra caramba contabilidade, depois eu dei uma equilibrada, mas no início, quando eu vi o meu aprovado APP, que é o aplicativo que eu uso para medir horas líquidas, né, que eu usava, 50% das minhas horas estava para contabilidade, 50% do gráfico pizza estava vermelho. Eu falei, não, agora é a hora de equilibrar, né? Mas assim, valeu a pena, eu realmente estudei bem contabilidade, que era o que eu deveria ter feito com economia, né, gente? Economia, pessoal, eu vou falar das revisões daqui a pouco. Deixa eu voltar aqui. Economia, gente, foi o seguinte,
eu deixei para estudar no finalzinho. Não na reta final nos últimos 15 dias, mas faltando um mês mais ou menos. Foi quando eu tirei férias, acho que foram 20 dias de férias. Então, assim, foi mais ou menos quando eu comecei a estudar economia. Economia, cara, deu trabalho, foi difícil. É muito longa a matéria, é muito extensa, é muito difícil, eu não sabia nada. Para quem não é de exata, gente, economia é difícil. Olha que eu tenho uma leve facilidade assim, com exatas, sabe? Mas assim, não sou de exatas e tem muito cálculo, tem muita leitura de gráfico. Eu achei difícil. Eu achei difícil. A matéria mais difícil foi estatística, mas foi tão difícil que eu nem fui para cima. Estatística eu deixei em branco, como boa parte de quem passou no TCU deixou. Exceto um cara lá que ele tinha, acho que ele tinha mestrado em atuária, era estatística, alguma coisa assim, e ele marcou 4, não fez as 5. Então, assim, é difícil pra caramba. Então, estatística nem conta nessa hora. Economia, sim, economia foi muito difícil, mas graças a Deus, na reta final, eu vou até fazer a transição aqui, porque para falar justamente disso. Na reta final, a reta final, gente, é onde realmente é o que importa mesmo, sabe? E aí na reta final eu peguei economia, fui para cima, passei, graças a Deus, e das 15 questões de economia eu acho que eu fiz 13, eu fui muito bem em economia. Mas eu jamais recomendaria fazer o que eu fiz, eu quase me enforquei, assim, quase não dava tempo mesmo de estudar economia. Então, estude desde o início, assim como eu estudei contabilidade, porque ela é uma matéria grande, é difícil e ela é diferencial, porque muita gente vai mal em economia, tá? Como é que eu revisava, galera? Eu revisava cada 1 ou 2 ciclos. Então, aquele ciclo, aquele meu pedaço de papel, falava até a hora em que eu ia revisar. Olha que maravilha. Então, presta atenção. Terminou um ciclo, revisa. Terminou outro ciclo, revisa. E as minhas revisões sempre foram cumulativas, desde quando eu estudei lá para técnico do TCU. Então, gente, quando eu fui. Algumas matérias de direito administrativo, por exemplo, quando eu estava revisando para o TCU, eu já tinha revisado várias vezes quando eu estudei para técnico, várias vezes quando eu estudei para ANAC. E aí, quando eu estudei para o TCU, eu já estava revisando de novo. Então, tem assuntos que eu acho que eu devo ter revisado, sei lá, 50 vezes ou mais. Então, quando você revisa tanto, é uma leitura quase dinâmica, quase você está vendo uma foto, né? Na verdade, você já sabe exatamente onde está cada letra, o que está de vermelho, o que está de azul. Sua mente já memorizou aquela página. Então, é por isso que eu fui adquirindo conhecimento. E muita gente fala, você perde tempo. Deixa eu até mudar a câmera aqui. Perde tempo nada, gente. Você fazendo a revisão cumulativa, você ganha tempo. É por isso que eu passei tão rápido. Porque você vai revisando, uma hora quase seu cérebro cansa de ver tanto aquilo, mas ele cansa de ver tanto aquilo porque aquilo já está gravado na sua mente e você não esquece. Então isso até te permite passar mais rápido como eu passei. Por quê? Porque você vai revisar o mesmo assunto 1, 2, 3, 4, 5, na 10ª vez que você está vendo aquilo, revendo aquilo, você em poucos segundos, né, você já reviu uma página inteira, um assunto inteiro, às vezes uma matéria inteira você revê ali em 2, 3 minutos, porque você já pega o seu caderno, já viu tantas vezes que realmente não tem para onde correr, o seu cérebro lembra. Então quando você faz isso a cada 1 ou 2 ciclos e faz de modo cumulativo, revendo tudo que você já viu antes, cara, não tem jeito, fica repetitivo, talvez fique maçante, mas você não esquece, não tem como esquecer. Fica realmente gravado na sua memória. E na reta final eu fiz o QCE, que é o Quadro de Controle de Estudos. O que é o QCE? No ciclo, gente, que é aquele que eu usei, você já tem ali as matérias, tudo bonitinho. Só que no ciclo você está preocupado, como eu falei, em cumprir o ciclo, em cumprir aquelas 25 horas. Só que no QCE não. No QCE você está preocupado com algo além. Você quer saber exatamente o que falta para você cumprir o edital. É claro que com o ciclo você vai ver isso também. O que eu recomendo? Vai fazendo o ciclo, mas antes de revisar, né, então entre um ciclo e outro, você preenche, né, no Excel, ou às vezes eu fazia na mão mesmo, eu imprimia o ciclo, mas hoje eu imprimia o edital, perdão, mas hoje você já tem o edital verticalizado. Então você tem linha por linha os assuntos. E aí você vai ticando no Excel, ó, já vi esse, já vi aquele, tá? E aí você já vai vendo o seu avanço. Então o ciclo não é para você levar a sério a ideia de que o ciclo se basta, que você tem que fazer aquelas 25 horas. Não, você tem que também monitorar o seu edital. Só que no QCE você já vai dar um passo além. Você realmente vai item a item e ver o seu grau de conhecimento. Ou seja, na prática, como é que funciona? Você vai pegar o edital verticalizado e item a item você vai ver o seu nível de conhecimento. Quando você dominar, você marca de verde.
Quando você tiver mais ou menos, quando você já viu, mas não domina, amarelo. Aquilo que você não viu, você marca em vermelho. E é por isso que bateu o desespero na reta final, porque o meu edital de economia, metade dele estava vermelho. E eu tive que estudar pra caramba economia na reta final. Não deixe isso acontecer. E o QCE é isso, você vai ver o que está de amarelo, por exemplo, você vai dar uma reforçada. O que está em verde, você basicamente só faz questões e revisa. E é isso, gente. Vou mostrar para vocês aqui. Olha só o método. Então, por exemplo, português. Isso aqui é só um exemplo. É algo que eu fiz para um aluno. Não é nem para TCU, tá? É só um exemplo. Português. Ele já tinha visto tudo. Verde. Então, 5 horas, né? Isso aqui, imagina no meu caso, eram 100 horas, porque eu peguei todas as horas da reta final. No caso desse aluno, ele tinha menos horas. E aí ele vai distribuir com base no que falta. Então já veja que ele não tinha estudado bem direito administrativo. Mas português ele tinha estudado bem, 5 horas só para revisar e fazer exercícios. AFO também. Então só revisão e exercícios, 3 horinhas bastava. Penal estava em amarelo, então eu tinha que ler algumas coisas aqui que na prática mesmo, isso aqui é só um exemplo, né, gente? Na prática mesmo eu colocaria exatamente o que era, faria revisão e exercícios. Já era um pouco mais de horas. Direito administrativo, ele tinha que ler, então provavelmente isso aqui estava em vermelho. Ler os tópicos 7, 8 e 12 do edital e ler lei seca ainda, licitação, muita coisa. Então, tipo assim, por isso que ele precisava de 14 horas, mesmo assim talvez não dá tempo. E direito constitucional, ele tinha que ler metade ou mais do tempo, ou seja, 5 ou mais horas, a Constituição. Além disso, fazer revisão e exercícios. Então aqui, gente, provavelmente estava em amarelo no edital dele. Qual a importância do ciclo? Por exemplo, o meu ciclo, do QCE, perdão, o meu QCE, ele tinha 100 horas. Foram os últimos 15 dias, coloquei 100 horas que eu tinha que fazer nos últimos 15 dias, acabei passando disso, consegui uma média muito boa, quase 120 horas de estudo, às vezes 10, às vezes 8 horas líquidas por dia, cheguei a bater 13. 13 horas líquidas quando eu estava de férias. No dia seguinte tive enxaqueca, não estudei, foi ruim. Esse foi o meu limite, 13. Mas o que eu vejo? Eu testei meu limite, eu fui até as 13, vi que não dava, recuei, mantive em 10, 10,5. O que acontece? Muita gente fala, respeita meu limite, respeite seu limite, não sei o que, mas não testa o seu limite. Então você não sabe, na verdade, qual é o seu limite. Então tem muita gente achando que o seu limite é 2, 3, 4 horas, 2, 3, 4 horas, mas nunca testou, nunca foi na prática ver. Né? Então por isso que eu falo que para passar no TCU é muito mais mentalidade, é muito mais psicológico, essas estratégias, do que até a organização e outras coisas. A organização ela tem que ser profissional, mas não basta isso. Tá? Então é por isso que eu falo que realmente você tem que dar o seu melhor. E quando você vê que, por exemplo, aqui só tem essas horas disponíveis, se eu gasto 1 hora a mais com AFO, eu estou tendo que tirar de outro local. E essa é a importância do QCE, que o QCE te dá uma visão melhor do que a do ciclo. Por isso que na revisão final, né, na reta final, né, aqui devia estar reta final e não revisão, mas assim, na reta final, o QCE é melhor que o ciclo por isso, porque ele te dá essa noção de escolha mesmo. Se você não seguir, se você, por exemplo, dedicar mais tempo para AFO, você vai ter que tirar de penal de outro local que às vezes é mais importante, tá? E como é que funcionava na prática? Na prática eu colocava quantas horas restantes tinham, por exemplo, se eu estudei 5 horas, aqui eu colocava 4. Desculpa, se eu estudei 1 hora aqui, aí aqui eu colocava 4, entendeu? Eu colocava que estava faltando 4. Aí estudei 4, eu estudei mais 2, eu riscava 4 e colocava, faltam 2. Né? No Excel você faz isso melhor, né? Você coloca aqui igual 5 menos, aí coloca 1, 2, quanto você for estudando você vai tirando, aí ele já vai te mostrar quantas horas faltam. É bem simples, gente, veja, o método ele é simples, ele funciona de modo simples, ele não tem dificuldade, você então realmente pode usá-lo e use sem moderação, porque ele é bem simples, tá bom? Então mostrei tudo que basicamente eu fiz, vou mostrar agora algo que já é uma introdução para um outro vídeo. Então, realmente se inscreva aí no canal, coloca aí, aperta no sininho, para que você seja lembrado e ver esse vídeo em que eu vou comentar matéria por matéria, as dicas, né, do TCU. Mas aqui, como é que é a história? Por que eu estou falando disso? Isso aqui foi minha base, isso aqui foi como eu vi, porque eu ia fazer o edital, o TCU de 2015, esse de 2013 era o meu parâmetro, por isso que eu estudei tanto, eu estudei bastante controle externo e auditoria, estudei português, olha só português, constitucional e administrativo 23,
com 24 de português, 47 questões. 47 questões, gente, quase 50, quase um quarto da prova eram aquelas 3 matérias que eu já falei que são a base para quase tudo. Então, gente, é isso, sabe? Conheça seu edital, conheça quanto que cai de cada coisa, isso vai te ajudar demais. Porque quando cair no próximo, você vai ver, ó, por exemplo, AFO estava aqui em primeiro, estava aqui entre os primeiros, continua em primeiro aqui. Teve alguma variação, por exemplo, a auditoria governamental junto com o controle externo, caiu um pouquinho menos, enfim, mudou um pouquinho, mas continuou sendo importante. Português caiu. Por que português diminuiu? Porque entrou essas 3, gente. Entrou muita coisa. Ó. Entrou, aí acaba que vai 5 para raciocínio, 5 para estatísticas, 8 para banco de dados, né, para análise de informações, que é o nome correto, mas é esse aqui, você sabe o que é, né, TI, banco de dados, enfim. É essa análise, gente, é isso aqui que você tem que analisar para a sua próxima prova, para montar seu ciclo, para ter essas informações, beleza? Quem quiser essas informações aqui, me pede lá no Instagram, me segue, eu mando essa apresentação, beleza? Então, gente, é isso. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado, realmente foi um aprendizado, foi difícil, mas assim, para resumir, tenha a mentalidade correta, acredite que é possível, vá para cima e trabalhe muito para passar. 2. Organização simples, mas profissional. Vê quais matérias caem mais, se organiza, vai para cima. 3. Revisão. Revisão constante, cumulativa, cada ciclo. 4. Na reta final, façam um QCE. E 5 que eu não falei, gente, questões. Façam muitas questões. Esse foi um assunto que eu acabei não falando. A gente já tem aqui, né, algum tempo de vídeo e não deu para falar tudo. Mas, assim, faça muitas questões, gente. Faça muitas questões. Isso vai te ajudar demais, beleza? Então é isso, gente. Um forte abraço. Continue aí seguindo a gente. A ideia aqui é ajudar. Se você achou que faltou alguma coisa nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Fala, você não falou disso. Ou então, no próximo vídeo que você gravar, fala sobre aquilo. Isso aí vai me ajudar muito a ter uma noção do que vocês precisam, do que vocês querem. E eu tô aqui realmente para servir, para ajudar. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e contem comigo. Um forte abraço e até a próxima.